Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bem, estamos de volta aqui mais uma vez. E por óbvio, fomos completamente abandonados pelo nosso decano, ele que está curtindo as suas férias, está curtindo um momento em família e literalmente nos abandonou. Mas não tem problema, porque hoje nós estamos aqui com o Oráculo e também com o nosso 04, direto de Aurora Viu e de Presidente Prudente. Estamos todos aqui, nós estamos falando a respeito do Sermão do Monte. No primeiro bloco, nós falamos de algo que talvez mexeu com você, porque nós falamos a respeito. Será que Jesus ele veio revogar a lei? Será que nós não temos que cumprir a lei? Ei, mas agora nesse segundo bloco nós falaremos algo que vai mexer com as estruturas. Porque lá em Mateus capítulo 5, verso 20, vai dizer assim: porque vos digo, e se a vossa justiça não exceder em muito, não é pouco não, hein? É em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí a pergunta que fica, 04, Xandão, Chandelle, Oráculo, Paulinho, o que seria essa justiça que a gente tem que exceder? Deixo para vocês aqui, valendo! No primeiro bloco eu comecei, agora é o Xandão. Ô, Paulinho! Eu gosto de ouvir o gotejar de sabedoria que sai dos seus lábios, Paulinho. Oráculo! Oráculo, que são derramados sobre nossa alma, trazendo a calma, paz. Mas eu quero, talvez, trazer uma dúvida. Isso não seria a hipocrisia desses homens? De ter um conhecimento, de conhecer a lei, mas na hora de colocar em prática eles faziam diferente? Não seria isso o fruto da justiça que deveria ser manifestado? 3 perguntas para o Paulinho responder. Valendo. Olha só. Vejam bem o que o texto diz. O texto ele fala assim: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. A justiça de Deus não entrou no assunto aqui. Vocês perceberam? Ela está intrínseca no assunto se a gente levar em consideração os versículos anteriores. Quando Jesus define o conceito de cumprimento de lei a partir do pressuposto do amor. E aí, se você não assistiu o primeiro bloco, ó pequeno aprendiz que nos acompanha, eu quero muito motivar você a assistir, porque, de repente, se você não pegar o fio da meada de todo o bate-papo que a gente teve lá, de repente, o que eu vou falar para você a partir de agora vai ser um monte de água. Então, eu te recomendo assistir lá. Pare agora de assistir isso, pare já, e vai assistir o primeiro bloco, depois você volta e pega exatamente daqui. Mas olha só, primeiro Jesus define, no trecho anterior, do verso 17 até o 19, ele define o cumprimento de justiça a partir do pressuposto do amor, a partir do ponto de vista do amor. Uma mentalidade que não olha para a tábua da lei, mas uma mentalidade que cumpre o que cumpre porque ama a Deus incondicionalmente. Né? O Xandão usou um exemplo
fantástico, encaixou como uma luva o exemplo de Abraão, né, que leva o dízimo a Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, antes do estabelecimento da lei. Por que ele faz isso? Pelo amor que o move e pelo relacionamento que ele tinha com o Senhor, que fazia com que ele desejasse honrar o Senhor, além do que aquilo que era um instituto já previamente preparado, uma vez que a lei não existia, né? Então não havia um instituto que movesse Abraão a isso. O que havia era um coração desejoso de agradar ao Senhor. Ponto final, né? Então, quando Jesus fala, se a vossa justiça a vossa justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus, quando ele fala vossa justiça, ele está apontando para esse pressuposto de justiça baseado no amor e no relacionamento com o Senhor. E aí existe o paradoxo, né? Aí existe o ponto de divergência, porque a vossa justiça, Jesus já está pressupondo, eu estou ensinando como cumprir a lei de uma maneira que agrade ao Senhor, tem que ser pelo coração. A dos escribas e dos fariseus, aí ele está apontando para a lei da pedra, para a lei da tábua, para a lei estática. Então ele diz assim, se vocês não forem além do entendimento do cumprimento daquilo que é estático, só porque tem que cumprir, só porque tem que fazer, então vocês não entenderam nada, né? Vocês têm que ir muito além disso. Uma coisa que costumo dizer, queridos, e eu falo isso muito para a igreja que eu pastoreio, é muito possível alguém orar sem se comunicar com Deus. É muito possível alguém ler a Bíblia sem ouvir Deus. É muito possível alguém congregar sem estar na presença de Deus. Quando que essas coisas se tornam possíveis? E tantas outras. É muito possível alguém cantar canções que digam respeito às coisas de Deus sem adorar a Deus. Quando que é possível essas coisas acontecerem? Quando Deus é dispensado do processo. Quando Deus é dispensado do processo, né? Porque eu posso muito bem orar as minhas vontades, as minhas preferências. Eu posso muito bem cantar os louvores antropocêntricos que me colocam como alvo dos favores e das paixões, da paixão de Deus. Eu posso muito bem congregar buscando os meus interesses pessoais e por aí afora, né? O povo mesmo, no Antigo Testamento, não demorou muito para fazer um culto que dispensasse Deus. Olha lá, Êxodo capítulo 32, 33, quando Moisés está lá no monte com o Senhor, o povo quer fazer culto, o povo aperta Arão, e aí eles fazem lá um bezerro de ouro e começam a saltitar e dar uns glória em volta do bezerro. Né? O povo não demora muito para fazer um culto sem Deus. E hoje isso é perfeitamente possível. Os bezerros de ouro da atualidade, ou como diz o nosso mente brilhante, as vacas sagradas da atualidade, elas estão aí, né? Jesus ele está literalmente tentando arrancar os olhos do povo de uma dimensão de cumprimento de lei que resumia-se em agradar escribas e fariseus, ou o movimento dos escribas e o movimento farisaico, né? E levando o povo a uma perspectiva de cumprimento, a uma perspectiva de, eu vou até tirar a palavra cumprimento, a uma perspectiva de relacionamento que pressupunha não apenas o fazer coisas, mas o servir a Deus por amor, inclusive cumprindo os seus institutos. Aí a gente tem uma plausibilidade para aquilo que a gente encontra no versículo 20, e com uma fala só eu respondi as suas 3 perguntas, Will.
Ah, Não, eu só ia fazer uma provocação aqui no Paulinho, já que hoje nós não citamos nenhuma outra versão, nenhuma outra tradução, né? Na Bíblia, a versão TPT vai dizer assim: porque eu digo algo a vocês, a não ser que vocês vivam uma vida pura e de plena integridade, maior do que os religiosos, estudantes e os fariseus, entendendo aqui os escribas, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Olha que interessante, vai muito em linha com aquilo que o Xandão falou, né? Ou seja, nós estamos falando aqui da hipocrisia de fato, porque nessa versão ele está dizendo, olha, você tem que ser puro de coração e você tem que ser íntegro, o que significa dizer que certa vez Jesus ele vai dizer, né? Porque eles eram chamados de raça de víboras e mais do que isso, eles eram chamados de sepulcro caiado, ou seja, por fora estavam todos transparecendo na santidade, mas por dentro não. E aí fica um pouco a provocação, e a provocação pela Bíblia TPT, que eu sei que o Paulinho fica virando do avesso. Já me senti provocado, já me senti provocado. Então a meta foi alcançada, podemos já dobrá-la. E aí a ideia é nós olharmos para isso, né? Xandão, de fato eu acho que está tocando na parte da hipocrisia, de viver uma vida de santificação, de você, de fato, falar algo, né? Pregar algo, mas não viver isso, não é isso? Não, é exatamente isso, né? Eles tinham uma aparência de santidade, uma aparência de religiosidade, eram os religiosos, né, da época, eram talvez os caras, né, admirados até por muitos, e eles eram tão hipócritas que dizem que eles consagravam as riquezas deles, o dinheiro deles, a Deus, embora o usufruto seria deles enquanto estivessem vivos, para que eles não precisassem ajudar pai e mãe quando esses tivessem alguma necessidade. Olha que coisa louca. Consagro o que eu tenho a Deus, mas o meu objetivo é para que eu não tenha que ajudar ninguém, e nem pai e nem mãe. Quando a gente vai para a lei, o que vai dizer lá em Êxodo 20? Né? Honra pai e mãe, né? Para que você tenha sucesso, para que você possa ir bem. E esse honrar não é só de palavra, né? É você cuidar, é você respeitar, sim, mas vai chegar um momento da vida que a gente vai precisar ajudar nosso pai, nossa mãe, né? Se for necessário. E aí, na graça, a gente tem uma referência a esse mesmo assunto da lei, que vai estar lá em Efésios, que ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa. Então, as coisas estão ligadas. O que a gente precisa exercer, por que eu vou honrar meu pai? Porque é o que Deus está falando. E eu não vou consagrar, eu vou dar um jeitinho de não ajudar meu pai e minha mãe quando precisar. Né? Porque, isso que está aqui, eu dizimei, está consagrado a Deus. Não, nada disso. Está tudo consagrado. Não. Porque por amor a Deus, por amor à palavra, eu vou fazer cumprir, e aí não é amar o meu próximo como a mim mesmo? Isso também está lá em Levíticos. Então não tem como a gente fugir, o que a gente tem que aplicar da maneira que Deus quer que nós apliquemos. E aí a Bíblia vai falar, você falou, né, que lei que a gente está? A gente está debaixo da lei do Espírito da vida. A gente está agora debaixo da lei do Espírito Santo, é Ele que conduz a nossa vida. É Ele que traz luz a todos os mandamentos que muitas pessoas foram obrigadas, o Paulinho falou isso, não lembro se no primeiro bloco, as pessoas eram obrigadas. E muitas vezes a gente via que as pessoas ofereciam o Cordeiro Santo, ofereciam um cordeiro, mas já voltavam a pecar. E depois de um ano tinha que oferecer um outro, né? Era o Cordeiro Pascual, e depois voltava a pecar. Quando a gente olha para Jesus, ele vai falar que a gente vai ter, acho que numa das cartas de João, primeiro ou segundo João, vai dizer o seguinte, que nós temos um advogado, né? Se nós pecarmos, quer dizer, então a gente já não vai viver mais uma vida de pecado deliberado como se vivia antigamente, porque agora a gente tem um Espírito que vai nos conduzindo para que a gente possa viver da melhor maneira, né? E da maneira do Espírito da vida. A letra mata e o Espírito vivifica. Se a gente for só pela letra, a gente vai a ferro e fogo.
Mas se a gente pegar a letra e pegar o Espírito Santo, ele vai nos guiar. Por isso que alguns ditos, para mim, são difíceis até de entender, e quero explanar aqui essa minha falta de entendimento. Quando as pessoas falam assim, eu amo a palavra, mas a pessoa fala, eu dou lugar para a palavra tem que estar em primeiro lugar. Quando essa pessoa diz isso e ela não deixa fluir o Espírito na vida dela, então acho que há ressalvas com a palavra. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu posso não entender e provavelmente a gente não vai entender tudo que está escrito. Mas a gente precisa da liberdade para que o Espírito da vida, o Espírito Santo, possa ir ministrando em nós. E que aí nada seja morto nas nossas vidas, tudo tem a vida. Mas para isso a gente vai precisar realmente amar a palavra e aquele que liberou a palavra, que é o próprio Jesus, né, sobre as nossas vidas. Isso aí que você falou me fez lembrar algo interessante que está lá em Lucas, capítulo 13, verso 14, quando aquela mulher que estava encurvada, ela é curada por Jesus, né? E aí, imediatamente, a palavra vai dizer algo que me chama muito a atenção. Não sei se vocês já observaram isso. Diz assim no verso 14. No verso 12. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, lembra que nós falamos sobre o amor, né? Indignado de ver Jesus que curava no sábado, disse à multidão. Veja, o chefe da sinagoga, o fariseu ou o escriba, né? Que essa posição que nós estamos falando aqui, ele não exortou Jesus, ele não admoestou Jesus. Ele foi para a multidão. Ele falou, olha, basicamente o seguinte, poxa, vocês têm 6 dias para ser curado, e vocês vêm justo hoje para ser curado. Ou seja, vocês saíram de um propósito da lei, e Jesus, como diz lá em Gálatas, ele opera pelo amor. A fé operando pelo amor. E ali ele impôs as mãos. Veja, a hipocrisia foi tão grande, né, que esse chefe da sinagoga, ele não fala para Jesus. Ele é basicamente o que ele faz aqui, né? Outro dia nós estávamos conversando sobre isso. É mais ou menos assim. Filho, fala para tua mãe que eu tô brava com ele. Mas mãe, você está aqui do lado, fala para ele. Não. Fala você para ele, porque eu não quero falar com teu pai. Aí a mãe vai lá e fala assim, filho, fala pro teu pai. Mas mãe, ele está aqui do lado. É como se eles tivessem, literalmente, ignorado Jesus completamente, sumariamente. Falando, olha, dizendo à multidão. E Jesus, ele fala, hipócritas. Ou seja, a palavra hipócrita no original significa artista. Significa aquilo que expressa um artefato teatral. Cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão? Olha que interessante. Naquele texto que nós lemos, dizendo que a nossa justiça deve exceder, Paulo ele vai dizer assim, que eu me gasto e me deixo gastar por causa de vocês. Ele está falando, olha, existe um amor, um atributo manifestado em mim do caráter de Deus. E vocês não estão entendendo. Então, veja, de novo, né? Lá falando na versão TPT, dizendo, olha, você tem um coração limpo, um coração puro, vocês têm que ser íntegros. Em outros termos, falando, não seja hipócrita, não venha agir como se estivesse num palco, querendo demonstrar algo que vocês não são. Mas eu sou. Olha que interessante, vocês não são, mas eu sou. Eu sou. E aí nós vamos ver o caráter de Deus sendo manifestado. Então, quando Jesus ele está estabelecendo esse princípio, dizendo, olha, vocês têm que manifestar o caráter de Deus. Você tem que manifestar os atributos de Deus. Porque se você não faz isso, você não vai herdar o reino dos céus. Porque ele está falando o quê? Aquilo que Tiago vai dizer mais para frente.
dizendo qual é a verdadeira religião. Se não é cuidar dos órfãos e das viúvas. Olha de novo, qual é a base? O amor. Então, se a minha justiça não excede, se os frutos do arrependimento não excedem, se os frutos da justiça não excedem, se aquilo que eu faço não excede aquilo que era o básico, eu não vou herdar o reino dos céus. Meu Deus do céu, o que você está falando aqui agora? Mas eu já aceitei a Jesus. Aqui ele está falando de um princípio de religiosidade, porque não é a religião que salva. Mas Tiago, ele vai dizer algo, e aí, Paulinho, você vai lembrar melhor do que eu, porque faz tempo que eu estou buscando essa frase. Certa vez, John Wesley, ele estende a mão e ele dizia assim, tens a graça? Mostra-me os frutos. Eu acho que é mais ou menos assim, não é? Tens a graça, tens os dons, mostra-me os frutos. Exatamente. Então, vamos trazer esse texto de Mateus capítulo 5 para essa frase de John Wesley. Né? Então, eu tenho a graça, eu tenho os frutos, eu tenho a graça, eu tenho o dom, agora eu tenho que manifestar os frutos. Aliás, João capítulo 15. Né? Eu estou extraindo da seiva que é Cristo. Então, eu tenho que manifestar esses frutos. E aí eu deixo para você, ó oráculo, falar a respeito dessa frase tão belíssima de John Wesley. Não, que John Wesley, o quê? Eu vou usar o texto de Lucas que você usou, cara. Você viu isso? 2 heresias. Oh, agora ele rasgou. Bispodonias, por favor, me ligue, Bispodonias, preciso falar com você. Eu já chego no John Wesley. Deixa eu falar de Lucas que você tocou aqui, cara, porque, tem um negócio nesse texto aqui que é muito misterioso. Quando a gente fala da dimensão de cumprimento da lei, né, de que sim, estamos debaixo da lei, no entanto, a partir de uma nova perspectiva, a lei do Espírito, né, a lei a partir de um ponto de vista diferente, não a lei da pedra, mas a lei do amor, né? E a lei do amor não é a lei permissiva, como muitos aí pregadores da atualidade querem vender a imagem de uma lei permissiva. Não é a lei permissiva, não é a lei com exceções, não é a lei com emendas, é a lei perfeita da forma que ela foi transmitida pelo Senhor, no entanto, estabelecida a partir, né, de um outro pressuposto. Interessante Jesus chamar o doutor da lei, que vem tentando dar uma lacrada, né, ali em Lucas capítulo 13, em cima da ação de Jesus chamar esse cara de hipócrita, né, e ao mesmo tempo chamar a mulher de filha de Abraão. Porque, para pensar, nós acabamos de falar no primeiro bloco, e mais uma vez eu digo, se você não acompanhou o primeiro bloco, corre lá. Mas acabamos de falar no primeiro bloco acerca de Abraão como um símbolo do amor. O Xandão, do amor para o cumprimento daquilo que agrada ao Senhor. O Xandão, ele amarrou ali o primeiro bloco, ele, né, encerrou o primeiro bloco, fechou o pacote com essa afirmação. Logo, Abraão é um símbolo de bênção e aqui ele é trazido como um padrão, como um modelo. Né? Abraão é o cara sobre o qual há uma promessa de que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, dentro desse contexto de Lucas 13, quem se sentia portador e herdeiro da bênção de Abraão? O cara que é o funcionário da religião, aquele que Jesus chamou de artista, o que Jesus chamou de mascarado, de hipócrita, né? E quem definitivamente era errada porque foi buscar uma cura no momento inoportuno? A mulher. E Jesus, ele mostra o contraponto que existe na lei praticada pelo mero legalismo, né? Pelo papel, pela tábua, pela pedra, com a lei
praticada a partir de uma perspectiva do amor, né? Para a lei praticada a partir da perspectiva do amor, cabe aquele ensino de que Deus usa das coisas doidas e inexplicáveis desse mundo para confundir as coisas sábias. E aqui tem um belo modelo disso, justamente porque pela sabedoria, entre aspas, da religião, definitivamente hipócrita e herdeiro da bênção de Abraão seriam aplicados a personagens diferentes aos quais Jesus aplicou aqui. A hipócrita seria a mulher. O hipócrita seria o próprio Jesus. O herdeiro da bênção de Abraão seria o religioso. Mas tudo aqui está ao contrário, né? Aliás, ao contrário não, está na ordem que sempre deveria ter estado, né? Uma lei praticada pelo relacionamento com Deus. Jesus estava em comunhão com o Pai, ao ponto de ele ter não apenas uma resposta, mas uma causa, né? Quando ele fala assim, você não solta o seu bicho para ir beber água no sábado, né? Você não solta o seu bicho para ir pastar no sábado. Isso não era só uma resposta, né? Isso era uma causa. Jesus ele está falando de uma libertação que pressupõe aquilo que esse escriba, que esse doutor da lei não tinha entendido, né? E aqui entra então o peso do cumprimento da lei, simplesmente porque a lei está escrita, e isso sim faz com que aquele homem seja classificado como hipócrita, e o cumprimento da lei pelo derramar da graça de Deus, que não tem limite, e esse limite não... quando eu falo de limite, eu estou falando de tempo, de hora, de dia, de momento, né? E isso transforma, ou isso outorga, melhor dizendo, àquela mulher, a fala que definitivamente não sairia da boca dos religiosos, de que ela é uma herdeira da bênção de Abraão, né? E aí sim, Will, a gente chega naquela afirmação que você fez acerca de John Wesley, né? Quando ele fala, você tem a graça, você tem os dons, obrigatoriamente os frutos têm que vir. Deixa os dons de lado agora, vamos pensar na graça. A graça é um pressuposto de dispensação de frutos que vêm da parte do Senhor. Uma vez que a graça é um pressuposto de dispensação de frutos, nós estamos falando que a graça é aquilo que nos proporciona ser participantes das bênçãos que foram prometidas através de Abraão. Essa mulher de Lucas 13, obrigado por trazer esse texto, Will. Essa mulher de Lucas 13 é uma mulher que recebeu a graça de Deus a partir do próprio cumprimento da lei, que se fosse pelo olho do religioso intérprete da lei, era incabível ali naquele momento. Pelos olhos do amor de Cristo, a lei se torna plausível, e não apenas plausível, mas passível de gerar fruto, como gerou o milagre na vida daquela mulher. Forte. Eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, né? São vários, os textos vêm vindo na nossa mente, né? Não podia não podia curar o paralítico porque era sábado. Não podia comer as espigas porque era sábado. É legal que Jesus fala assim, tá aqui quem é maior que o sábado, né? Eu tô acima disso. Eles preferiam tirar o cavalo que caiu do buraco, porque o cavalo tinha a ver com a renda deles, tinha a ver com o dinheiro deles, né? E você vê mais uma vez o interesse, né? Vindo acima da vontade de Deus ou da palavra de Deus. Interessante que tem 2 tipos de fermentos citados na Bíblia. Tem o fermento que é a hipocrisia, que é dos fariseus, que Jesus pede para os seus discípulos tomarem cuidado com esse tipo de fermento,
que ele vai falar, olha, não deixa com que isso contamine vocês, a doutrina deles, os ensinos deles, mas tem um fermento que o próprio Jesus, contando uma parábola, fala, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que a massa ficou toda levedada. Então a gente precisa deixar que o fermento bom, vamos dizer assim, esse cresça dentro de nós, que é o reino dos céus. Que é deixar o Senhor estar ministrando, estar ensinando. Mais uma vez, né? A letra é morta, mas o Espírito vivifica, vai vivificar o que a letra está ensinando. Né? A gente não vai sair nunca da palavra. A palavra tem que ser nosso guia. Nem tudo realmente a gente vai saber. Eu lembrei aqui de uma situação, por exemplo, né? Vocês estavam falando de dons, de que um rapaz começou a falar em línguas dentro de uma igreja, que nós congregamos isso há muitos anos atrás, e aí foi usado a palavra para parar ele, se não houver interpretação, que se cale. E aí pediram para aquele rapaz ficar quieto, ele parou de falar. O que faltou naquele momento talvez foi um pouquinho de sabedoria. Tinha uma pessoa entendendo o que ele estava falando, só que essa pessoa não ouve a pergunta do dirigente e essa pessoa não se manifestou. E era uma profecia e ela aconteceu com relação a uma família. Então, a gente precisa tirar tudo aquilo que é farisaísmo, né? Que é aquilo que vem nos atrapalhando, que a gente é um sepulcro caiado, por fora a gente está muito bonito, mas por dentro a gente está pão bolorento, não é isso? Que diz um ditado. A gente abrir o coração e deixar ser discipulado pelo Senhor, para que a nossa justiça, aí sim, exceda verdadeiramente desses homens. Que não seja mais só o exterior, que por dentro a gente vai voltar um pouquinho, então, sedento pela justiça de Deus, pela manifestação de Deus, pelos ensinos de Deus, deixar isso crescendo dentro de nós, porque ou não tem muro, né? Ou a gente está na carne, ou a gente está no espírito. Não existe, se existisse um meio termo, a gente estava tudo lá em cima. Mas alguém já disse que o muro é do inimigo. O muro é do diabo. Então a gente tem que se decidir. Né? O próprio Jesus, para João, na ilha de Patmos, vai falar: ou você é quente, ou você é frio. Porque morno eu estou a ponto de vomitar-te. Então a gente precisa tomar, né, pegando essa parábola, assim, como é que tem sido a nossa justiça? A gente está ali no meia boca, fazendo uma média com todo mundo, ou a gente vai se decidir aqui pelo reino, pela palavra, né? Nunca mais, né, ter atitudes de sepulcros caiados, de hipocrisia, mas de um coração sincero diante do Senhor. Rapaz, talvez você que nos ouviu, nos assistiu hoje, talvez você falou, essa parola foi meio pesada, foi meio dura. Mas sabe de uma coisa? Lá em Provérbios vai dizer que o verdadeiro amigo é aquele que não dá o tapinha nas costas, não fala palavras doces, mas é aquele que, mesmo ferindo, né, ele traz o crescimento. Isso é o verdadeiro amor. Né? Se nós pegarmos lá em 1 Coríntios, nós vamos ver que Paulo está completamente assim, estarrecido com as coisas que estão acontecendo, e ele fala: ei, vocês não estão sequer, né, trazendo uma disciplina para essas pessoas. Sabe de uma coisa? É muito bom ser admoestado. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus que aquele que não é disciplinado, ele é tido como um bastardo, né? Mas aquele a quem é disciplinado, ele é muito amado pelo Pai. Xandão, Paulinho, muito obrigado por essa parola. Foi sem Samara, como diz uma amiga minha. E eu quero deixar para vocês aqui, se você ainda não nos curte, acesse lá o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso TikTok, também o Deezer e o Spotify. Amados, foi tremendo essa parola de hoje. Se você curtiu, ative aí o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, porque o nosso papel aqui, além de nós nos divertirmos aqui com as caras e bocas que o Paulinho ficou fazendo no dia de hoje, né? E tomara que o Arthur, quando for editar isso,
ele saque todas essas fotos e consigamos fazer aí um memorial no Instagram. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e seja praticantes da palavra de Deus. Amém?